É: o salário do pecado é sedutor, vírgula, mas reticências. O texto áureo está em Romanos 6:23. Quero agradecer os amados irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos de Portugal, do Amapá, do Rio Grande do Sul, do estado do Rio de Janeiro, de tantos lugares do Centro-Oeste, do Nordeste. Muito obrigado pela audiência de vocês. E quero informar também que do Facebook, nesta live, esse vídeo vai subir para o canal A Igreja Sem Paredes. Tem que escrever tudo, inclusive a letra A do começo, tá? A Igreja Sem Paredes no YouTube é o canal. É um canal missionário, por isso eu peço a você, por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você, a cada mensagem, possa ser informado, e compartilhe esse vídeo, por gentileza, tá bom? Então, Romanos 6:23 diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Podeis assentar? O texto lido, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Irmãos, muitas vezes nós não temos ideia o que um pecado que nós venhamos a cometer, que isso pode acarretar. A gente não tem ideia. Até porque muitas vezes nós pecamos numa espécie de impulso, né? Nós somos impulsionados a cometer aquela atitude naquele momento. Normalmente não pensamos, não refletimos. O pecado pode ser motivado por uma raiva momentânea, né? Uma ira, um estado de nervosismo extremo, enfim, pode ser uma sedução, pode ser várias as razões. A questão toda, queridos, é, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós cristãos devemos nos guiar sempre pela palavra de Deus. E aqui eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma história de um rei guerreiro, um rei muito usado por Deus, um rei tão usado por Deus que ele é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Um rei guerreiro, um rei valente, um rei muito forte, um rei que tinha muita vida com Deus, ao ponto de escrever vários salmos. Este rei é o rei Davi. E a origem de uma grande consternação, um problema muito grave, ou melhor, um somatório de problemas que o rei Davi teve, originou-se num único pecado que ele cometeu. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. 2 Samuel 12, do 1 ao 12. Observem, queridos. Davi, como eu disse, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus, mas num dado momento da sua vida,
ele não vigia, ele fica desatento, e ele está no seu palácio, lá do alto do seu palácio, ele olha e contempla uma mulher formosa chamada Betseba, algumas traduções dizem Batseba, e essa mulher então, ela estava se banhando, e ele como rei, ele tinha muito poder em suas mãos, ele olha aquela mulher e dá ordem aos seus súditos que a tragam para si. Essa mulher, chamada Betseba, é mulher de um dos seus generais, chamado Urias, também um homem muito valente. E Davi, então, se relaciona com essa mulher, pega esse general e o envia para uma frente de batalha muito terrível, que dificilmente alguém voltaria com vida, e esse general chamado Urias, ele é morto em combate, e a sua mulher, Betseba, que Davi tinha acabado de adulterar com ela, essa mulher, ela concebe, ela engravida de Davi. E Davi, ele não se dá conta da gravidade do ato que ele havia cometido, ou da sucessão de atos que ele havia cometido. Até que um dia, ele recebe a visita de um profeta chamado Natã. E é esse texto que nós vamos ler agora, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Diz assim o texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 12, uma dúzia, versículos do 1 ao 12. Diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens. O profeta Natã vai contar uma história para Davi. Então ele diz: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Então essa ovelhinha era como se fosse um pet dos nossos dias, um cachorrinho, um gatinho, né? A qual aquele homem tinha um apreço muito grande. O versículo 4 diz: E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, o profeta no caso: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada. Urias, no caso aqui, irmãos, é o general. E a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon.
porque Urias estava guerreando contra os amonitas. Versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. A palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O ser humano, de um modo geral, ele tem muito medo daquele que pode matá-lo, seja o bandido, marginal, enfim. O ser humano normalmente teme, mas o ser humano não teme a Deus. De um modo geral, não. O ser humano nem se preocupa em conhecer quem é Deus. Deus, Ele vê tudo, irmãos. Deus observa tudo. E a palavra de Deus diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Porém, o tempo que nós vivemos, esse tempo presente, é um tempo de arrependimento. Fazer coisas erradas, qualquer um de nós pode fazer. Algumas mais graves, outras menos graves, porém todas erradas. Só que nesse tempo presente, Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos e entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e reconhecendo a palavra de Deus como a única regra de fé e de conduta cristã para as nossas vidas e para a vida da nossa família. As consequências, irmãos, nós teremos que fazer um estudo, demorado, sobre o livro de 2 Samuel, mas eu vou aqui resumir as consequências desse pecado de Davi sobre a sua vida, a vida dos seus filhos, enfim. Primeiramente, esse bebê que Betseba concebe, engravida de Davi, esse bebê, ele morre. E isso toca muito o coração de Davi. Porque Betseba, embora fruto de um adultério na relação deles, mas era uma vida, era um bebê. Então isso abate profundamente a alma de Davi, a morte do filho que ele teria com Betseba. Depois, o que vai acontecer? Davi tinha um filho chamado Aminon e tinha uma filha chamada Tamar. Esse filho Aminon, ele vai cometer um incesto ou incesto com a filha de Davi, Tamar. Ele vai se deitar com a própria irmã. E não para por aí. Logo após isso, o seu outro filho, Absalão, ele vai mandar matar o seu irmão, Aminon. Ele já não gostava de Aminon. E depois que ele se deita com a própria irmã, então Absalão manda matar o próprio irmão. Depois, sob a ameaça de Absalão, os filhos de Davi fogem, saem da casa dele. E por fim, Davi, ele vai enfrentar uma conspiração do seu filho Absalão. Nós vamos ver algumas coisas referentes a essa conspiração de Absalão. O que Absalão
ele vai começar a fazer? Ele vai começar a enfraquecer a autoridade do pai. Então, Davi, ele reinava sobre Israel, e Absalão, então, ele vai começar a usar de estratagemas para enfraquecer a autoridade do seu próprio pai. Absalão vai enfraquecer a autoridade do seu próprio pai, Davi. E Absalão, irmãos, ele é tomado de um ódio, de uma ira contra o seu pai, uma mágoa. Eu conversava mais cedo com a minha esposa sobre a questão da mágoa. Muita gente não entende a mágoa. É diferente da tristeza. Por que a gente fica triste? Às vezes porque a gente pode perder alguma coisa, perder um emprego, ou perder um ente querido. Nós nos entristecemos. Já a mágoa, ela é nutrida por um ódio. A gente fica magoado com alguém que nos fez alguma coisa, e passam-se anos, e todas as vezes que a gente lembra daquela pessoa, aquela mágoa, ela parece que existem sim umas agulhas no nosso coração, e aquilo começa a doer o nosso coração. Porque essa mágoa, ela é nutrida por um ódio do passado, uma falta de perdão, que se nós perdoarmos aquela pessoa ou aquelas pessoas que nos fizeram mal no passado, independentemente de que mal seja esse, o nosso coração então vai ser limpo. Agora, enquanto a gente vai nutrindo esse ódio, os anos vão passar, e a mágoa, irmãos, ela só faz mal para uma pessoa. A pessoa que lembra, a pessoa que tem a mágoa. A mágoa, além de diminuir as nossas defesas do nosso organismo e nos abalar psicologicamente, emocionalmente, ela pode provocar, por conta disso, desse estado psicossomático, o aparecimento de enfermidades, até mesmo do câncer. Às vezes a pessoa, ela fica com tanto ódio, tanta mágoa, e com o passar dos anos, infelizmente alguns acabam desenvolvendo enfermidades como essa ou outras. Então vamos ver, a conspiração de Absalão. O último texto que nós lemos estava em 2 Samuel. Eu peço que você mantenha esse livro aberto de 2 Samuel. E agora nós vamos no capítulo 15. Primeiramente lendo do versículo 2 até o 6, até o meia dúzia. Então 2 Samuel capítulo 15, do 2 ao 6, diz assim: olhem como Absalão, ele fazia o povo de Israel se levantar contra o seu pai, o rei Davi. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Estão entendendo, irmãos? Davi estava minando a autoridade, ou melhor, Absalão estava minando a autoridade do seu pai, o rei Davi, dizendo que não tens quem te ouça da parte do rei. No verso 4, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça, como o seu pai Davi não fizesse justiça alguma perante o povo de Israel. O seguinte, sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava a dele e o beijava.
E desta maneira, versículo 6, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha que coisa incrível que a Bíblia está dizendo, irmãos. Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Furtava, por quê? Ele não era o rei, ele era filho do rei, mas a autoridade estava com seu pai. Porém, a atitude de Absalão causava esse transtorno. E no versículo 12 diz: também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração, ou seja, a rebelião de Absalão, no caso, se fortificava. E vinha o povo e se aumentava com Absalão. E no versículo 13: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue a Absalão. Estão vendo o que o filho de Davi estava fazendo junto ao povo? E nós vimos pela manhã na escola bíblica dominical que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Absalão estava pecando, pode-se dizer, duas vezes. Primeiro, contra o seu próprio pai. A Bíblia diz que nós, filhos, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o segundo pecado de Absalão, ele estava pecando contra o rei de Israel. Ele estava usurpando uma autoridade que não era dele, Absalão, mas sim de seu pai, Davi. Entendido até aqui, irmão? Continuando. Agora nós vamos para o capítulo 16 de 2 Samuel. Continuamos no livro de 2 Samuel, agora no capítulo 16. O que nós vamos ver aqui? Lembra que Davi se deitou com Betseba, mulher de Urias, adulterando com ela. E Deus usa o profeta Natã, dizendo para Davi que o que ele fizera em oculto, o mesmo seria feito com ele, porém sob o sol. Então vamos ver o que seu filho Absalão vai fazer com seu pai Davi. 2 Samuel 16, versículo 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Davi, ele possuía concubinas, que eram mulheres dele. Então, seu filho vai se relacionar com essas mulheres, tá? Perante os olhos de todo o Israel. Olha que coisa terrível, irmãos. Um único filho, olha quanta coisa ele está fazendo. Agora, no capítulo 18 de 2 Samuel, nós vamos chegar ao final dessa conspiração. O que vai acontecer? A derrota de Absalão e a sua morte. Absalão, ele havia reunido homens para lutar, pelejar contra Davi. Então vamos ver aqui no capítulo 18 agora, primeiramente nos versículos de 6 até o 9, tá? 2 Samuel, capítulo 18, versículos do 6 até o 9. Diz assim: saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra.
e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então, Absalão, diante daquela batalha, ele pega o seu mulo e foge. Quando ele chega numa região que tinha ramos espessos, né, de um grande carvalho, o carvalho é uma grande árvore, Absalão vai ficar preso pelos cabelos nesses ramos, e o mulo dele vai embora, e ele fica de pendurado ou pendurado pelos cabelos. O que acontece então? No versículo 14 do mesmo capítulo diz: então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então, preso pelos cabelos como ele estava, ali ele é transpassado, Absalão, por 3 dardos, 3 flechas enviadas por Joabe. E depois outros jovens vão lá e terminam o serviço. E aí a gente vê, ainda no capítulo 18, agora no versículo 33, o pesar de Davi, como o coração de Davi se entristeceu diante daquilo tudo. Diz assim: então o rei, versículo 33 de capítulo 18 de 2 Samuel. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E aqui estava o pesar do rei Davi diante da morte do seu filho. Curiosamente, isso tudo, irmãos, não se deu em um dia, 3 dias, foi um longo período. E todas as vezes que os homens de Davi pelejaram contra os homens, vamos dizer assim, de Absalão, Davi sempre recomendava que não fizessem nenhum mal ao seu filho Absalão. Agora, uma observação, irmãos, que eu gostaria de colocar, muito embora toda essa situação tivesse sido profetizada lá atrás pelo profeta Natan, em nenhum momento a Bíblia fala sobre Davi como pai, embora rei, sobre Davi como pai, repreendendo o seu filho Absalão. Em nenhum momento Davi chama a atenção do seu filho. Nem antes desse processo, nem durante. Então, na realidade, Davi como pai, ele se omite diante de todo esse quadro. Não vou entrar aqui no mérito da questão. Eu só quero que vocês que são pais e mães reflitam um pouco sobre como você se relaciona com seu filho ou com os seus filhos. Você tem falado o que deve falar no momento que deve ser falado? É bem verdade que a Bíblia nos ensina que nós temos que orar sem cessar. Mas há coisas, irmãos, que nós temos que fazer que Deus não faz por nós. É só como reflexão, tá? Então observe,
O salário do pecado, como é o tema da nossa mensagem, é sedutor, vírgula, mais o quê? Olha as consequências. Olha a quantidade de coisas que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme as Escrituras, o rei Davi teve que passar. Um único pecado. Olha o que ele gerou. Isso nos traz uma reflexão. Quando a Bíblia fala em santidade, irmãos, é acima de tudo nós apartarmos o nosso pé do pecado. Ah, pastor, é só uma bebidinha. É só uma bebidinha, mas essa bebida vai te levar a quê? Essa bebida vai te levar a usar droga? Essa bebida vai te levar a tomar atitudes impensadas? A ser uma pessoa inconsequente? Tudo isso, queridos, nós temos que botar na balança. O negócio que você vai fazer, esse negócio é lícito? Você está negociando com uma pessoa de boa índole? Ah não, ele é bandido, mas esse negócio aqui está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não faça. Mas é uma grande vantagem que eu vou obter. O preço desse carro é 40 mil, eu estou comprando ele por 10. Certamente, se você está comprando um carro de 40 por 10, não está certo essa coisa. Porque é um preço de mercado. Se tivesse de 40 por 38, por 35, até, mas de 30, de 40 por 10 não pode. Então, queridos, o alerta dessa mensagem para cada um de nós é que nós reflitamos, repensemos todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Lembrando que, como o versículo lido em Romanos 6,23, que é o nosso texto áureo, o salário do pecado é a morte. Olha só quantas mortes ocorreram pela atitude de Davi. O filho de Betseba, com ele, morreu. Depois, o incesto do seu filho com a sua filha. Isso é uma vergonha. A Bíblia diz que esse rapaz, o Aminon, ele amava Tamar, mas depois do ocorrido, ele passou a ter uma verdadeira repulsa em relação à sua própria irmã. E Tamar foi o quê? Difamada por causa de se relacionar com seu irmão. Além disso, depois Absalão, que já não gostava de Aminon, por conta disso, ele vai mandar matar o próprio irmão. Então, uma primeira morte de um bebê, a desonra da filha, a morte de um outro filho, e aí todos os seus filhos deixam Davi, somem, vão embora. E aí fica a conspiração de Absalão contra o seu próprio pai. Olha que sofrimento, irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas vejam só, esse versículo de Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, significa que aqueles que cometem pecado, que são pecadores e não se arrependem, eles estarão propensos a serem julgados no juízo final e condenados. A condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre, onde Jesus diz que ali haverá pranto, ranger de dentes, a pessoa ficará queimando eternamente, os bichos, as larvas vão entrar e sair do corpo dessas pessoas num tormento eterno. O salário do pecado é essa morte aí, ó. Porque Davi, ele tinha uma coisa de bom nele. Ele se arrependia quando ele reconhecia o seu erro. Por isso ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso
é um ensinamento para nós, cristãos, nos dias de hoje. Você errou, se arrependa. É bom que não erre, mas se errar, se arrependa. Peça perdão a Deus. Não é só pedir perdão. Primeiro, o seu coração tem que demonstrar a Deus o seu arrependimento. O que é arrependimento? É você se envergonhar, ter consciência do que você fez e não querer fazer mais. Por isso, Jesus diz àquela mulher: vá e não peques mais. O salário do pecado é a morte. Tá, pastor, mas já acabou a mensagem? Não, não acabou. E nós vamos para a conclusão. E agora eu solicito a você que abra mesmo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 6. Ah, pastor, esse negócio de abrir Bíblia é chato, mas cura você. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 22. Romanos, Novo Testamento, depois do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 19 até o 22. Pode ajudar aqui. Por favor. Romanos 6, do 19 ao 22. Presta atenção, eu vou ler bem pausadamente. Você que é cristão, você que é salvo pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, e você que crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, preste atenção no que a Bíblia diz. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Que membros? O seu próprio corpo, seus braços, suas pernas, os gestos que você fazia, muitas vezes gestos obscenos, as palavras que saíam da sua boca, muitas vezes palavras obscenas, palavras que feriam outros corações, mas agora você é nova criatura. Agora você é lavado e remido no sangue de Jesus. Versículo 20. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Irmãos, a sucessão de pecados nada mais é do que o padrão de vida do mundo. O mundo nos ensina isso. O mundo. A não considerar as pessoas, a não respeitar. Eles falam de preconceito, mas eles são os mais preconceituosos. Eles falam de racismo, mas dificilmente você vai ver um âncora de um programa de televisão ou de um jornal negro. Dificilmente. Os atores, as novelas, os protagonistas são sempre brancos. Mas o mundo fala contra o racismo, mas o mundo não coloca a pessoa de cor escura nos papéis principais das novelas. Ou eu estou mentindo? Eu conheço novela pelo menos há 40, 50 anos, desde que eu era criança. E sempre tem sido assim. Então, os rudimentos do mundo, o mundo é extremamente incoerente. Ele fala de justiça, mas não há justiça, nem nos tribunais brasileiros. O mundo prega uma série de coisas. É contra a poluição, salvem as baleias. Mas as crianças nas ruas, elas estão sendo abusadas, elas estão sendo violentadas, porque esse é o padrão do mundo. O mundo pega as nossas crianças e já encaminha para as drogas.
porque esse é o padrão do mundo. Ah, mas tem as autoridades, e quantas são compradas? Não vou entrar aqui no mérito de questão nenhuma, mas pense você e veja notícias que você já leu ou ouviu no passado recente, e depois você mesmo responda para você: o mundo é justo? O mundo nega tudo aquilo que se chama Cristo, tudo aquilo que é para a edificação do ser humano. O mundo traz confusão à cabeça da humanidade. O mundo te manda comer ovo, e no dia seguinte ele diz que o ovo vai te engordar, vai te deixar com colesterol altíssimo. E o que você faz? Come o tal do ovo ou não come? E poderia aqui enumerar várias coisas, falar sobre aborto, que é uma das maiores covardias cometidas contra a vida de uma criança. Mas não vou prolongar mais não. Eu só quero que você entenda o que é o mundo e o que é a Bíblia e quem é Jesus. É isso que eu quero que você entenda. E a escolha é sua. É sua. E no versículo 22 de Romanos 6 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Santificação e vida eterna, irmãos. Não tornem mais ao pecado. Abandonem o pecado, viva para Jesus. Porque se você não viver para Jesus, você não vai ter força para vencer o pecado. Talvez hoje a sua vida está mais ou menos bem, financeiramente você conseguiu resolver aqueles problemas do passado, mas e amanhã, e na semana que vem, no mês que vem, o que vai acontecer? Então, não tornem ao pecado. Estejam voltados para a santificação, e só se santifica quem lê a Bíblia e pratica. E só se santifica quem recebe o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não recebeu, pare e pense. É hora de você receber. Não é ficar buscando igual os loucos da televisão ficam ensinando a busca do Espírito Santo. Quer receber o Espírito Santo? Abre o teu coração e diga: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Isso basta. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia. Pai da glória, em nome do teu Filho amado Jesus, exaltamos o teu nome, Senhor, pelos teus grandes e poderosos feitos. Muito obrigado, Senhor, porque o salário do pecado é a morte. Sim, verdadeiramente, o salário do pecado é e sempre será a morte eterna, a morte a qual serão condenados aqueles que negarem a Cristo. Mas te damos graça porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por essa vida eterna, meu Deus. E queremos nessa noite te pedir, te suplicar a tua misericórdia, porque a tua palavra também diz: quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. E é a tua palavra que nos lava, Senhor. Por isso te pedimos, te suplicamos. Nos lava, Senhor. Nos purifica. Nos santifica, meu Senhor. No poder do nome, do sangue de Jesus. No poder do Espírito Santo de Deus. Nos santifica. Porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido pelo preço do sangue que tu verteste na cruz do Calvário. Por isso, somos ovelhas e tu és o nosso pastor supremo. Ajuda-nos, abençoa-nos a caminhar de forma que alegre o teu coração. Queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração, como foi Davi. Mas, Senhor, não queremos transgredir, Senhor. Queremos andar na luz. Não queremos ser nem amantes, nem amigos do pecado. Mas queremos ser santos como tu és santo. Assim, abençoa a tua igreja, que está presente aqui, na nossa igreja. Abençoa a tua igreja, que está aí, em vários lugares do Brasil e da face da terra. Abençoa todos esses irmãos, com a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.